Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a maquiadora Flávia Oliveira e hoje vim apresentar um novo tutorial. Esse tutorial será de pele negra, novamente, só que utilizei uma técnica um pouco diferente do tutorial anterior. Essa maquiagem é uma releitura da maquiagem de uma maquiadora que eu admiro muito, que é a Fabiana Marques. Eu estou apaixonada pelo resultado dessa maquiagem e espero que vocês também gostem. Vamos lá a mais um tutorial? Como eu disse, a maquiagem de hoje será um pouco diferente. A pele da minha modelo já está limpa e tonificada e agora estou aplicando o fluido hidratante 3D da Bioage. Esse produto ele é um pouco diferenciado em relação às outras águas termal. Esse produto é em nanotecnologia e por isso a hidratação dele acontece até a última camada da pele e essa permeação é muito importante para a nossa pele. A aplicação pode ser feita com o pincel língua de gato sintético ou com dual fiber. Por a câmera ter captado muita luz na hora da gravação, não está dando para ver muito, mas a minha modelo tem uma área mais azulada, uma tonalidade mais azulada em volta da boca, então região de articulação, e um pouco de olheira. Um pouco contrastante com a pele dela. Por esse motivo, eu irei fazer a neutralização dessas regiões. Lembrando que neutralizar uma imperfeição não é trocar um problema pelo outro. Por isso, os corretivos camufladores coloridos nunca podem ser utilizados sozinhos, sempre diluídos com a tonalidade pele da cliente. Dessa forma, você só esquenta ou esfria aquela região se necessário, mas não tampa com a outra tonalidade. E sempre é preciso usar o mínimo de produto possível, tá? Porque nós não estamos cobrindo a imperfeição, nós estamos neutralizando a imperfeição. O maquiador ele tem que dominar a área de camuflagem. Porque quando nós temos a imperfeição que é contrastante, utilizamos a camuflagem e a utilização da forma correta, a pele ela continua leve, mas com uma cobertura total da imperfeição. Então o maquiador tem que dominar sim essa área. O maquiador ele tem que entender tudo sobre colorimetria, tá? Essa parte é fundamental para um maquiador conseguir fazer uma pele impecável e leve. Na aplicação da base, eu estou utilizando o pincel dual fiber. O pincel dual fiber sintético com cerda de teflon e de nylon. Esse pincel é o que deixa a cobertura mais suave na pele, até porque eu já neutralizei, não vou precisar de uma cobertura tão pesada. O pincel língua de gato ele deixa uma cobertura média e o pincel kabuki é uma cobertura pesada. Então assim, você tem que analisar o que a cliente necessita para saber qual pincel vocês vão estar utilizando também. Para não errar a escolha da base da minha cliente, eu sempre analiso o fototipo dela, a tonalidade de pele e o subtom da pele dela. O subtom da pele dela eu acho que é o mais importante para você não errar, tá? A minha modelo de hoje, ela tem um subtom quente, então assim, todas as sombras que eu escolher, todos os produtos, eles vão ser um pouco mais quentes, tá? Até para não deixar essa pele acinzentada. Foi misturado o silicone mix medium nas bases que eu utilizei e no corretivo também, para dar elasticidade nessa maquiagem, deixar com uma textura e uma leitura digital. Por isso que eu fui usado o silicone, tá? Então o silicone foi utilizado em todos os passos da pele.
Para fazer a região central e dar uma luminosidade maior, eu coloquei um pouco do point stick número 7, que é o cristal. Esse point stick ele é bem amarelado, mas foi bem pouco, porque eu não quero deixar essa pele com uma tonalidade muito mais clara no centro. Eu estou aplicando com o pincel língua de gato sintético. Como o Mix Me ele é um diluidor também, então esse produto ele já fica com uma textura muito fininha. Dá uma cobertura boa, só que com uma quantidade mínima de produto. E sempre, antes de passar na pele, tire o excesso do pincel na plaquinha, tá? E agora eu estou utilizando a esponja da Real Techniques, que é uma esponja que eu amo, umedecida com o Fix Mais. Eu vou dando batidinhas para assentar esse produto com a base anterior que foi colocada na pele. Mesmo sendo um contorno de iluminação molhada, ou seja, feita com corretivos, essa pele aparentemente está bem natural, até porque todos os produtos foram muito bem diluídos com esse Mix Medium, que é um diluidor muito potente. É o mesmo diluidor usado no airbrush também. Meninas, esse contorno lateral eu estou fazendo abaixo do osso zigomático, indo em direção à linha do tufo labial e acabando na íris dos olhos da minha modelo. Para fazer o contorno lateral do rosto, não precisa de uma quantidade grande de produto, tá? Até porque é só um leve sombreamento. Esse rosto não pode parecer estar com aspecto de sujo, ok? Ao invés de fazer o contorno molhado, vocês podem utilizar o contorno seco, tá? A técnica anterior é uma técnica com contorno seco. Fazendo da forma certa, vai ficar harmônico, natural, ok? Não necessariamente tem que ser o contorno molhado sempre na sua cliente. Antes de iniciar esse contorno facial, é necessário você analisar as especificidades do rosto da sua cliente, tá? Porque cada rosto é único, tá bom? E com essa análise você vai ver o que pode ser corrigido ou mudado. Os tons claros e escuros do contorno devem ser escolhidos de acordo com o tom de pele da pessoa a ser maquiada e não ser usado o mesmo tom para todo mundo. Quando você trabalha com iluminação, isso aumenta áreas do rosto, aumenta volume, ilumina, evidencia, estende, chama atenção para aquela região e faz o rosto ficar mais suave. Já o sombreamento diminui a área, diminui o volume, tem um efeito emagrecedor, alonga, esconde e faz o rosto ter traços mais fortes e marcados. Agora eu vou iniciar a selagem da pele com o pó. Vou usar o Fix Power da Kryolan, mas o pó banana da Benai, misturados, eliminando um pouco do brilho da pele e dando um acabamento mais refinado a essa maquiagem. Nas regiões que podem haver demarcações de base, eu aplico essa mistura dos pós com um pincel mais preciso, seria abaixo dos olhos. Eu sempre retiro qualquer demarcação que tenha ficado de base nessas regiões, para depois vir selando com o pó fixador. Dessa forma não fica nenhuma linha demarcada na maquiagem. Nessa modelo eu não usei somente o pó banana da Benai porque ele é um pó de efeito, ele não tem a característica de fixação. Ele não impermeabiliza a pele, ele só dá uma selada, por isso que eu usei o pó da Kryolan junto, para que tenha um acabamento mais perfeito e que realmente essa maquiagem fique à prova d'água. Isso que eu estou fazendo agora é bem interessante. Eu estou marcando a têmpora com o contorno para levantar e realçar os olhos da minha modelo. E já dou acabamento para o esfumado que vai vir logo a seguir. Na selagem do rosto, tem 3 opções de pincéis. O pincel
clássico, que é aquele pincel de pó grandão, com mais cerdas, né? E cerdas mais espaçadas. Esse pincel ele faz limpo-amento na pele, né? Depois também pode ser usado o pincel Dual Fiber, que é o de cerdas de cabra com as cerdas de nylon. Esse pincel ele faz um polimento na pele, deixa a pele com uma textura mais leve. E o terceiro pincel é esse que eu estou usando, que é o Kabuki, um pincel muito conhecido pelos orientais. E é um pincel que deposita pó. Então assim, ele faz o depósito, uma quantidade maior de pó, tá? E portanto ele faz uma selagem maior também. Só que tem que ser aplicado da forma correta para que você não impõe todo o ambiente. Bom, tem uma forma certa de usar esse pincel. Para reforçar o contorno seco do meu modelo, eu estou usando um pó para contorno numa temperatura mais quente e estou repassando nas serviços que já foram passadas com o contorno molhado, tá? Estou produzindo um pincel e deixando bem leve essa demarcação. Eu estava querendo muito usar o meu terracota em algum tutorial, ainda bem que eu usei isso. Esse terracota é um produto de nenhuma utilidade, né? Ele dá um efeito bronzan lindo em pele negra. E eu acho que ele faz muita falta na bancada de muito maquiador. Ele tira aquele efeito acinzentado da pele também. E eu só estou reforçando a região do contorno, mas poderia estar utilizando ele como um blush, como um iluminador, como uma sombra. Tá? Como eu falei, ele tem várias atividades. O efeito que ele deixa é lindo na pele. Ele fez toda a diferença na pele da minha modelo. Tá bom? Esse produto eu indico sim. Além de ser lindo a embalagem, não sei se vocês já viram, mas vale a pena vocês pesquisarem sobre ele, tá bom? O blush que eu escolhi é o blush mineral da Catarina de na tonalidade laranja. É um blush um pouco arriscado, mas pro lábio eu vou usar uma tonalidade nude, né? E os olhos, ele mesmo tendo um toque de cor, ele é um esfumado suave, então por isso que eu estou usando um blush colorido, mas se o olho estiver pesado e vocês quiserem passar um batomzinho, use o terracota como blush e pula essa parte do blush coral. Nessa maquiagem, eu vou usar 2 iluminadores para realçar os pontos altos do rosto da minha modelo. O primeiro iluminador que eu vou usar é o iluminador dourado da Catarina. E com um pincel um pouco maior, com uma quantidade maior de cerdas, tá? Esse é de cabra montanhesa. Eu vou aplicar nos pontos altos, mas não aplicarei na testa, tá? Somente na têmpora, nariz, arco do cupido e levemente no queixo, tá bom? Depois eu vou diminuir um pouco o tamanho do pincel usando um vassourinha menor do que esse que eu estou usando e com o iluminador na tonalidade mais pérola, também quente, né? Eu vou aplicar da mesma forma que eu apliquei esse produto. Agora eu estou usando o spray fixador da Fiolan. O spray é um produto que quebra a poeira da pele, ou seja, ele quebra a partícula do pó, unindo o pó com a base, deixando uma pele mais natural e sem aquele aspecto de empoada. Na correção de sobrancelhas, eu estou usando a caneta
da cor Dark Brown, da Anastasia, ou Anastasia, não sei bem como se pronuncia. Ela tem um traço bem leve, bem fino, e eu estou acompanhando o formato de designer que seria o ideal para essa modelo, dando um foco maior no ponto alto, para dar uma leve arqueada na sobrancelha dela, mas utilizando uma quantidade mínima de produto, porque essa sobrancelha eu quero que ela seja mais suave do que as demais, não seja aquela sobrancelha mais demarcada. Como a pele da minha modelo já está totalmente pronta, eu indico sempre a utilização da esponjinha de dedo, para que você não tenha contato direto com a sua mão na pele, tá bom? Então essa esponja aí é legal de vocês terem para proteger mesmo a pele da cliente, quando a preparação de pele for feita antes do usar. Para assentar os pelinhos, deixando eles todos no lugar certo e dar uma encorpada nos fios, eu estou usando o gel de sobrancelha da Mary Kay, tá? Passando esse pincel um pouco mais na diagonal, não tão reto. Como base de sombra, eu vou usar o corretivo de Therese da Kryolan, que é um tom próximo da tonalidade de pele da minha modelo, e o pincel Kabuki de topo arredondado para a área dos olhos. Tá? Vai deixar uma cobertura mais de média a pesada. Bom, importante não deixar marquinhas nesse produto. Esse esfumado é um esfumado mais simples, com poucos degradês de sombra, porém o acabamento dele é quem vai deixar essa maquiagem elegante. A sombra escolhida foi a Swiss Chocolate da MAC e o pincel é o 140 da Dye Makeup. É um pincel bem macio, fácil para fazer côncavo. Essa sombra ela começa a ser aplicada do côncavo em direção à sobrancelha, acabando em nada próximo à sobrancelha da minha modelo. Com uma sombra levemente dourada com fundo acetinado, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha, começando pelo ponto alto e depois levando essa sombra para as extremidades da sobrancelha. Com essa mesma sombra e o mesmo pincel de aplicar, eu vou iluminar o canto externo dos olhos, começando pela linha dos cílios e indo em direção ao côncavo. Dessa forma não cria marcação no côncavo e dá um efeito muito mais leve nessa maquiagem, tá? Aplico essa sombra até 1/3 dos olhos, 1/3 da pálpebra móvel, perdão, dando batidinho, sem arrastar muito o produto. Com o pincel de esfumar bem fofinho e a sombra preta, eu vou intensificar o canto externo dos olhos da minha modelo. Deixar ele mais definido, né? Mas não pode aparecer a transição entre o marrom da MAC e essa sombra preta. Como a pele já está feita, eu vou pegando sombra aos poucos, até porque eu não quero sujar o preto de fazer a minha preparação de pele novamente, tá? Esse preto ele se mantém dentro do côncavo, ou seja, na pálpebra móvel. Somente uma leve nuance dele sai para a pálpebra fixa. Agora será o toque de cor da minha maquiagem. Com aquele mesmo pincel aplicador que eu estava usando até agora, eu vou usar um pigmento da Catarina Rio. Esse pigmento, se eu não me engano, é o 09. Um pigmento novo deles, eu não tenho o nome, tá? Porque eu tirei da embalagem na hora que eu abri e eu não me lembro. É um pigmento que ele tem esse leve fundo verde, mas se aplicado numa sombra mais clara, ele puxa pro fim, tá?
E eu amei esse efeito que ele deixa nos olhos, é um pigmento muito suave, mesmo tendo um toque de cor, ele é elegante. E para finalizar, eu coloco o Reflect Gold da MAC no canto interno dos olhos, fazendo um degradê, mesclando o brilho do pigmento da Catherine Hill com esse reflexo da MAC. No delineado, eu estou usando o pincel chanfrado da Dye Makeup de delineador. É um pincel finíssimo e que te dá muita precisão na hora de delinear. E o delineador 77 da Inglot, que é um delineador que eu já uso há bastante tempo e eu não troco, por ele ser preto e muito resistente à água também. Esse delineador não será um delineado esfumado, será uma leve pontinha, tá? Então será um delineado gatinho, só que com a ponta mais delicada. Logo após o delineador, eu já vou colar os cílios, tá? E eu uso sempre a cola do verde, porque me facilita e ela tem uma secagem muito rápida, e isso me facilita e não deixa soltar as bordas, tá bom? E esses cílios que eu usei eu não me lembro, porque faz um tempo já que eu gravei esse vídeo, mas provavelmente é o 217, que são os cílios que eu mais gosto, 217 e 82. Gente, lembrando que o tamanho dos cílios nunca pode ultrapassar os esfumados e chegar à iluminadora. A minha modelo com olho aberto, vocês percebem que o cílio só chega até a nuance. Esse é o tamanho ideal para o olho dela, não pode ultrapassar essa região. Nessa maquiagem, eu quero a parte inferior dos olhos um pouco mais suave. Então eu começo esfumando a sombra da MAC e logo após eu dou uma leve definida com a quarta sombra da paleta T22 da Atelier Paris. Essa parte de baixo dos olhos não será o destaque, tá? Por isso que eu quero mais leve também. Eu sou apaixonada por aquele olho mais marcante, com vários degradês. Eu sempre faço isso nos tutoriais, mas hoje eu quero um pouco menos de intensidade nessa região. Para abrir um pouco o olhar da minha modelo, eu vou usar um lápis bege na linha d'água. Esse que eu gosto bastante é o da Catherine Hill. Eu acho ele bem maleável e ele segura por muitas horas, sabe? Ele tem uma resistência muito boa à água também. O rímel que eu vou usar nessa maquiagem é o rímel à prova d'água da Maybelline, aquele com filtro, né? Na verdade ele não é à prova d'água, ele sai com água morna, mas ele é super resistente à lágrima, por isso que eu vou usar ele. Só que a forma mais higiênica de se aplicar um rímel é com os pincéis Fan. Eu estou aplicando no tutorial. Por quê? Caso a cliente esteja com alguma alergia ou com alguma irritação nos olhos, você não pode utilizar aquele mesmo aplicador do rímel nessa cliente e depois nas outras. Então, essa é a melhor forma de você usar. Além de deixar os cílios bem limpinhos e sem acúmulo nenhum de produto. Os batons que casam melhor com a tonalidade da pele negra são os batons terrosos, os vinhos, os vermelhos mais puxados para o vinho. O batom nude para pele negra é sempre o marrom. E esse batom nude nunca pode ser mais claro que a tonalidade de pele da sua cliente. Cuidado com os tons frios nos lábios da pele negra, principalmente o rosa. Caso a cliente queira um rosa, aposte um rosa mais queimado, um rosa mais escuro. Então, resumindo, no caso da maquiagem na negra, a diferença da maquiagem está nas cores. As cores que mais valorizam a pele são cores quentes e metalizadas. Evite trabalhar com cores frias quando você estiver maquiando a pele negra com fundo quente, que é a famosa pele negra brasileira.
Meninas como vocês já estão cansadas de saber como meus produtos com a minha vendedora, a Michelle Booking. Eu vou deixar as redes sociais aparecendo aqui no vídeo para vocês, tá? Ela é de Londrina, mas ela entrega para qualquer região do Brasil, tá bom? E ela é de extrema confiança minha. Não deixem